Bom dia, pessoal, aqui quem fala é o pastor James Rocha e a lição de hoje é: a tempestade é sobre o lago e não sobre o seu barco. Isso mesmo, a tempestade é sobre o lago e não sobre o seu barco. Algumas pessoas alguns irmãos pediram que eu comentasse mais sobre esse episódio, de onde está a sua fé. E ele é muito rico. E aqui nós temos uma outra lição, né? Essa que eu te falei. Aconteceu, Lucas capítulo 7, verso 22 ao 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou afundar, morrer. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amados, o texto aqui, o que me chamou a atenção é o que está aqui, ó. Verso 23, enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Geralmente, quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, nós pensamos que as dificuldades elas são só sobre nós. Jesus estava com um projeto ir para o outro lado, lá na terra do Gadareno, e ele tinha um propósito de curar aquele homem. Ele já sabia, na sua onisciência, com certeza. E quando ele entra no lago, sobrevém uma tempestade no lago. Por isso que em outros textos nós lemos, né, tanto em Mateus 8 quanto Marcos, há textos que falam que quando ele acalmou a tempestade, todos os barcos ao redor se acalmaram. E nós pensamos, às vezes, até de uma forma egoísta ou infantil, que Jesus acalmou a tempestade do lago, do barco, e aí todo mundo foi beneficiado porque Jesus acalmou a tempestade do barco deles, do barquinho, né? Meu barquinho. Só que na realidade não foi isso, irmãos. Jesus entrou em um lago, no barco, em um lago, e houve uma tempestade sobre o lago. E Jesus não acalmou a tempestade do barco. Jesus acalmou a tempestade que estava sobre todo o lago, a pedido debaixo de um desespero e de um certo pedido dos apóstolos dentro daquele barco. E a Bíblia diz que veio calmaria, né? Havia então um vento sobre o lago, havia fúria da água no lago, e isso afetava não só os apóstolos dentro daquele barco, mas afetava também todos ao redor. Então diz a Bíblia que repreendeu o vento e a fúria da água. Jesus Cristo repreendeu o vento que atacava o lago e repreendeu a fúria da água do lago, aonde o barco estava. E a Bíblia diz que veio bonança sobre o barco deles, mas automaticamente sobre todo o lago. Aleluia, glória a Deus. O que isso me ensina? Inclusive em dias de dificuldade. Me ensina, irmãos, que nós temos que parar de achar que as lutas que enfrentamos, elas são apenas direcionadas a nós. Muitas vezes nós estamos enfrentando lutas, guerras, batalhas, dificuldades que elas não são diretamente mandadas para nós. Nós estamos atravessando dentro de uma linha, dentro de uma situação, dentro de uma circunstância. E por passarmos naquela circunstância, naquele ambiente, naquela realidade espiritual, naquela circunstância familiar, da sociedade, do trabalho, tudo ao redor está passando por um chacoalho e nós estamos juntos. Isso me alegra, primeiro, para que eu pare de achar que tudo é só para mim, é só comigo. Pare vitimismo, mimimi e todo esse sentimento que faz com que eu entre dentro da bolha. Na realidade, a maioria das coisas que enfrentamos, muita gente está enfrentando. Ok? Uma dificuldade econômica geralmente está ao redor. Agora, nesses dias de pandemia, é o mundo todo.
ok? Mas interessante que os apóstolos não disseram, mestre, todo mundo vai morrer, ou seja, as pessoas ao redor, não, mestre, nós vamos morrer, nós vamos, você não está vendo que a gente vai morrer? Isso me parece que se os outros lá afundassem, eles não, tudo bem. Então entenda, a maioria das situações é a família inteira que está passando, é o bairro todo que está passando, é o mundo, é o estado inteiro que está passando e é o mundo inteiro que está passando. Geralmente é assim, existe um universo e dentro daquele universo você está acontecendo algo. Agora, qual é a grande sacada? Qual o grande negócio que aumenta a minha fé nessa manhã? Aleluia, eu quero aumentar a sua fé. É o que está aqui, ó. É que Jesus Cristo foi chamado para acalmar uma tempestade diretamente ligada a eles, mas no fundo Jesus Cristo não acalmou a tempestade do barco. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria, e tudo cessou. E veio a bonança. Jesus acalmou a tempestade do lago. Jesus acalmou a tempestade de tudo, a pedido de um grupo, mas beneficiou a todos. Então a métrica aqui é a seguinte: nós podemos orar ou pedir a Jesus, ou junto com Jesus orarmos por uma coisa que está afetando a nós, mas que na realidade está afetando a muita gente. Logo, ele não vai atender apenas o nosso pedido para acalmar a tempestade do nosso barco. Ele vai acalmar a tempestade do lago inteiro. Ele vai acalmar, ele vai cessar a enfermidade de uma cidade toda, de um bairro inteiro. John Lake era um homem que buscava cura, milagres, prodígios. E sabe, esse cara andou numa unção tão forte que quando ele andou tanto em Deus, que a cidade inteira onde ele vivia e onde ele ministrava, e ele e sua equipe, essa cidade inteira era curada. Nós estamos em dias que você pode estar orando para Deus curar você, e ele vai derramar uma unção que vai curar todo mundo, ou vai curar toda uma situação. Você fala, Senhor, muda a situação financeira da minha vida. Mas se a situação financeira da tua vida está ruim, não por irresponsabilidade sua, mas é uma situação financeira fruto de toda uma dificuldade de um bairro, de uma cidade municipal, estadual, amigo, Jesus quer acalmar uma situação que venha resolver o todo e não só a sua parte. Mas às vezes por parte sua em clamar, ele resolverá tudo. Como isso me abençoou e como isso elevou a minha confiança em um Pai, em um irmão, Jesus Cristo, em um Pai que é um Deus, em um companheiro que é o Espírito, de que as coisas que orarei essa semana não afetarão só a minha vida, não acalmarão só a tempestade no meu barco, mas acalmarão a tempestade e cessarão as águas de todo o lago. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém. Se você quer entender mais sobre esse tema, coloca aí nos comentários. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque é muita coisa boa que Deus está nos dando nesses dias. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, a maioria das tempestades não são sobre o seu barquinho, é sobre todo o lago. Ore a Deus para que a tempestade acalme sobre o seu barco, mas na realidade ela vai acalmar e vai sossegar o barco de todos. Deus te abençoe.